Olá, amigos e amigas, sejam todas e todos bem-vindos a mais essa atividade. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, gente, que está dando microfonia. Espera um pouquinho. Aí, vamos que vamos. E toca o barco. Estamos organizando essa atividade, né? O Grupo Kairós, nós também somos igreja. Sou o professor Heraldo Batista, sociólogo e membro do Grupo Kairós. Nós também somos igreja e movimento Fé, Justiça e Libertação. Agradecemos a todos os colegas que estão chegando no chat. Sejam todas e todos bem-vindos. A Salene já está desde o final da tarde. O Romildo Silva, a Rita, vou ver tantos colegas chegando. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa atividade. Pois bem, né? É isso. E sem mais delongas, nós queremos chamar e saudar uma pessoa que nós admiramos muito pelo seu trabalho como educador popular, o Ranulfo Peloso, já vou inseri-lo na tela. Muito obrigado pelo aceito ao convite. Seja bem-vindo, Ranulfo. Boa noite. Boa noite. E aí, vamos que vamos. Então, e é um prazer enorme aqui tê-lo com a gente. E agradecer pelo aceite ao nosso convite. E também queremos convidar e saudar nosso amigo e colega, educador popular, Alder Júlio. Vou inserir o Alder Júlio na tela, né? E que, junto com José Comblan, ele fundou o Grupo Kairós, nós também somos igreja. Alder. Boa noite, uma alegria muito grande, Heraldo, você que coordena essa atividade do Kairós com tanta competência, saudando o grande amigo Ranulfo, tendo a oportunidade gratificante de hoje dialogarmos sobre educação popular. E saúdo também aquelas e aqueles que nos acompanham neste debate e também nesse aprendizado mútuo. Muito obrigado, Alder. Vamos para as atividades, dando sequência. Agora nós passaremos uma vinheta, gente. Essa vinheta nós elaboramos com muito carinho, com muita atenção, né, para comemorar os 25 anos do Grupo Kairós. Eu vou retirar o Alder da tela. E também os 100 anos de nascimento de José Comblan. Vamos à vinheta. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escadeiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Vamos chamar os índios que ainda resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Convido os negros, irmãos do sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade, vamos sambar de verdade enquanto chega a razão. Vamos chamar Oneide, Rosa, Ana e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor.
e reunidas no altar da liberdade, vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Vou convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar. A nossa marcha pra nova sociedade, quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia. É isso. Legal. Eu espero que tenha gostado, hein, Ranulfo? Ah, excelente. Um monte de gente que eu conheço, inclusive, né? Né? Joia, joia. Então, agora eu farei a apresentação do Ranulfo e do Alder, depois eu já passo a palavra para o Ranulfo fazer a sua exposição, para iniciarmos aí a nossa atividade. O Ranulfo Peloso da Silva, casado, 77 anos, nascido em Belterra, Pará, Amazônia, residente na cidade de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Formação no ITER, Instituto Teológico do Recife, equipe de educação sindical, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Santarém, Pará. Comissão de formação do PT Santarém, assessor do Departamento Rural da CUT São Paulo, assessor na Escola Sindical Margarida Alves, Paraná, educador no Instituto Cajamar, educador popular no CEPIS e no Centro de Educação Popular Sede Sapiense, é o CEPIS, 89 a 2016. Então, depois você me explica aí, o Ranulfo, o Sindicato Santarém na época era o sindicato que era do pessoal do Avelino Ganser, não? Isso mesmo. Não. Isso mesmo. Isso. Joia. Bom, agora eu apresento o Alder Júlio, educador popular, professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba e membro fundador do Grupo Kairos, nós também somos igreja. Depois eu insiro o Alder na tela a hora que ele for fazer os comentários. Tudo bem? É isso. Ranulfo, você está falando de onde? De São José dos Campos? Isso, eu estou na minha casa, aqui, agora a gente já pode falar o tal de home, né? E então agora eu estou na casa, no conforto da minha casa, em São José dos Campos, onde eu moro desde o ano 90, já estou morando aqui. Então, nossa! Então eu estou bem adaptado nessa cidade aqui também. Olha só, eu morava aí ao lado e não sabia, hein? Senão eu teria procurado. Eu morei em Campinas. Morei em São Paulo, Campinas. Eu sei. Né? Bom, vamos lá, né? Eu vou passar a palavra para você, Ranulfo. Eu vou ficar escondido aqui na tela também, atrás na tela. Qualquer coisa é só te chamar. E depois, na hora que o Alder quiser entrar para comentar, aí eu coloco ele na tela. Joinha? Certinho. Tudo certinho. E pedir para os colegas que estão chegando, bastante gente chegando, a Rita Gouveia, Josinaldo Dantas Silva, Glória Carneiro, Iraceles Moraes, Raimunda Vaz de Souza, Romildo da Silva, tantos colegas. A gente pede também que divulgue esta atividade, esse trabalho nosso. Esses vídeos ficarão gravados no YouTube, no nosso canal no YouTube. Com a palavra, Ranulfo. Pronto, então,
Você já falou meu nome é Ranulfo. Meu pai, quando não tinha um santo do dia muito conhecido, ele botava um nome bem difícil. Isso ajudou porque eu nunca peguei apelido por causa dessa questão, né? Então, todos os apelidos que só Ranulfo já funcionava. Mas nessa abertura, eu queria, assim, antes de tudo, dar assim, um abração em cada um e cada uma das pessoas que estão participando e por essa maravilha que nós temos, que nós já fomos pela fumacinha, já fomos pelo sino, já fomos pelo tambor, já fomos pelo pombo correio, já fomos pela carta, já fomos pelo telegrama, fomos pelo telefone, e agora nós temos até televisão. Então, eu queria dar um abraço muito afetuoso em cada pessoa que está participando. Porque eu considero essa conversa aqui uma conversa de amigos e companheiros e companheiras. Então, por isso, me sinto muito à vontade para a gente fazer essa conversa. Então, eu pedi para o Alder que, quando ele se sentir com vontade de perguntar, de explicitar, de tirar dúvidas. Assim como eu imagino que pessoas também via chat possam fazer perguntas também. Então, eu queria logo de início, então, eu aprendi com esse pessoal agora, estou ficando chique, estou aprendendo esse uso de falar em público, né? Então, sempre que eu vejo o pessoal falar, eles dão algumas desculpas iniciais, né? E a primeira desculpa inicial que eu queria dar era exatamente quanto ao uso dessa ferramenta que é a internet, ou, no caso, o virtual, né? Essa transmissão virtual, porque nós estamos iniciando a aprender. Então, tem muitas coisas que nós precisamos aprender, mas que certamente é uma grande ferramenta, com certeza com suas grandes vantagens e com seus limites também. A segunda desculpa é que sempre que eu vou nos encontros, o pessoal gosta de fazer aquele circo bem distante, né? E aí eu digo que eu padeço de uma doença assim, extremamente perigosa, incurável, que eu chamo de CTA. Aí todo mundo fica curioso. Aí eu digo assim, CTA quer dizer carência total de afeto. Então, eu estou, assim, é muito difícil falar desses nossos assuntos sem sentir, assim, o ambiente, o calor, o entusiasmo da turma. E aí, então, nós compensando isso, sabendo que, quem sabe, uma hora a gente se encontra no presencial. Uma terceira desculpa é para a gente sempre pensar que, ao falar na internet, ou falar assim numa live, necessariamente tem que ser breve, não pode ser tão longo, a gente cansa mais rapidamente, e então a gente fala coisas mais gerais, e por isso não pega assim um caso, não pega um grupo concreto, e aí e sobretudo, a última desculpa é que a gente não pode fazer a troca, necessariamente, a troca é limitada. Então, ditas aí, eu queria então já, se vocês perceberem, eu botei aqui do lado esquerdo, aqui do meu lado, um pouco o roteiro que eu vou seguir, que isso ajuda depois nas perguntas, no esclarecimento, no questionamento, com certeza, né? Então, a segunda coisa que eu queria falar era sobre o tema. Esse tema trabalho de base agora está na moda. Aliás, sempre esteve na moda. Qualquer grupo, qualquer empresa, qualquer time de futebol fala sempre que é preciso ter esse trabalho de base. Então, no movimento popular, certamente ainda é mais necessário ainda essa discussão. Porque todo mundo que pensa em vitória e em continuidade tem que pensar em trabalho de base. Provavelmente, uma das razões das nossas derrotas ultimamente é que, por algum tempo já, a gente abandonou o trabalho de base, né? Muitas das derrotas que nós sofremos, sobretudo a partir de 2013, eles não começaram agora. Essa derrota ela começou já nos anos 90,
Quando eu entrei no CEPIS, uma pessoa me perguntou assim, pô, mas nós estamos discutindo presidência da República e vocês ainda estão trabalhando esse negócio de trabalho de base? Então, só para dizer que esse tema é um tema que o pessoal chama de recorrente, ele está necessário. O problema é que precisa muita coragem para fazer trabalho de base. É preciso a compreensão, precisa decisão, a convicção, mas é preciso extrema coragem. Como diria Paulo Freire, é um risco. A gente assumiu o risco de fazer esse trabalho. Eu vou passando, vocês podem olhar aí que eu acentuei a palavra redução. Uma vez eu ouvi um colega nosso, muito conhecido a nível nacional, que ele dizia assim, a gente vai lá e faz um trabalhinho de base, e aí a gente faz o trabalho. Então, primeiro que já botou um trabalhinho, né? Já diminuiu. Provavelmente ele estava trabalhando, pensando numa panfletagem, numa agitação em propaganda, numa visita de casa em casa, talvez ele estava falando numa mobilização, talvez fazendo um carro de som. Certamente, todas essas coisas a gente usa no trabalho de base, mas isso é uma perigosa redução do trabalho de base. O trabalho de base ele não se reduz a essas ações. Agora, o maior perigo que eu acho é quando o trabalho de base ele é reduzido a três coisas. Primeiro, a um evento. Eu conheci aqui em São Paulo um moço que era da igreja e do PT, chamado Plínio de Arruda Sampaio, e ele explicava para nós que essa palavra evento, ela dá para a gente trabalhar separando o evento, para dizer que tudo que a gente faz, que é só uma atividade, não tem começo, não tem continuidade, é um evento, é evento. Como um incêndio, né? Depois que acaba o incêndio, só fica as cinzas. Esse é um perigo na hora quando se reduz o trabalho de base. Uma segunda redução é quando a gente acha que a gente fazendo um montão de reunião, a gente já está fazendo trabalho de base. Aí vai numa reunião, marca 10, que marca 50, que marca 100, ou seja, vivemos de reunião em reunião. A reunião certamente é um instrumento, um espaço muito importante no trabalho de base, mas ele só serve se for para preparar uma ação de luta e para avaliar essa ação. Senão, é melhor ficar em casa deitado numa rede pensando, né? Então, e um terceiro perigo que ronda hoje nós é pensar que o trabalho de base se pode fazer por WhatsApp. Então, o trabalho de base, uma das primeiras pré-condições é o contato. O contato que tem dois sentidos, né? Que é pele com pele, tato com tato, tete a tete, como se fala assim. E o segundo é com cuidado, né? Contato, com muito cuidado, que o andor é de barro, né? Então, eu diria que depois da abertura, que eu estou seguindo o roteiro, depois de um tema recorrente, que nem sempre foi seguido, agora eu estou chamando para o perigo, para a atenção, para alerta, para a gente não reduzir o trabalho de base a um evento, a uma reunião, ou muito menos ao contato. Não que não seja importante todas essas coisas, e a gente sabe como é importante o WhatsApp, mas quando falamos de trabalho de base, diria Ulisses Guimarães, é para marcar a ação no lugar que os inimigos não saibam, marcar o trabalho no lugar errado que só a gente entende. Então, eu queria falar um próximo passo, que vocês podem, não sei se vocês conseguem ler aí, que está falando de educação popular e trabalho de base. É muito difícil a gente falar em trabalho de base se a gente não tem os fundamentos da educação popular. Eu diria que o trabalho de base é a educação popular aplicada, ou pode dizer o reverso. O trabalho de base ou a educação popular é o trabalho de base. Então, é como se fosse cara e coroa numa moeda. Os dois são... E eu gostaria de citar aqui o Paulo Freire
quando perguntaram para ele diretamente o que ele achava, afinal de contas, era educação popular. E ele, na lata, falou que era trabalho de base, para você ver que uma coisa não é exatamente outra coisa, é muito igual, é muito junto. Então, ele dizia mais ou menos assim, nas minhas palavras, né? Educação popular são todos os esforços de mobilização, de organização e de formação técnica, política e cultural que preparam as classes populares para o exercício do poder que necessariamente deve conquistar. Então, imagina, por isso que eu falei que ela é preciso ter muita convicção, ter muita disposição, ter muita coragem. Ou, para citar a nossa companheira, que você lembrou um pouco, a nossa paraibana aí, que ela dizia, medo eu tenho, só que eu não uso. Então, eu queria, nessa definição de educação popular, dizer também que o trabalho de base é quase essa mesma coisa. A educação popular, ela, diria o Paulo Freire, as pessoas educadas, a educação por si mesma, ela não muda nada. Agora, as pessoas educadas, essa transforma o mundo. Então, quando a gente diz, ele fala algumas coisas muito importantes, que a educação popular, então, desperta as pessoas, o potencial que as pessoas já são, para que elas se assumam como atores políticos e elas incidam, elas atuem sobre a realidade para transformar. Então, eu pegaria agora, eu estou indo um pouco mais rápido para dizer as provocações, para poder as perguntas, os comentários do Alder, né? Eu pegaria a próxima palavra, que é trabalho. Sempre que a gente pensa em trabalho, a gente pensa no trabalho humano. O trabalho humano, o humano é o único animal que ele trama as coisas. Ele tem uma intencionalidade ao fazer alguma coisa. Ele pensa começo, meio e fim, e quando então nós fazemos no trabalho, nós estamos pensando numa coisa pensada, numa coisa que nós temos, ou seja, o trabalho significa uma intencionalidade. E qual poderia ser essa intencionalidade de quem faz trabalho de base? A gente não pode se enganar. Nós queremos fazer trabalho de base porque este mundo que nós vivemos, ele não cabe a nós, não há lugar para nós neste mundo. Então, nós queremos uma nova ordem social, onde não haja exploração, onde não haja dominação, onde não haja discriminação, onde se respeite a natureza, onde não haja preconceito. Então, o trabalho básico tem essa intencionalidade. Então, ele quer, e ligado a isso, então, ele quer despertar a força de trabalho que nós somos, os trabalhadores, a classe que trabalha, e envolvê-la como ator político, como protagonista. Ele não é barro de tapa-casa, ele não é um figurante, ele não é um cliente, e muito menos não é só um votante, ele é um ator. Então, você começa a ver que nesses últimos 30 anos, muita gente virou figurante, virou cliente, virou votante, mas não virou militante. Ou, se fosse falar, já que estamos num espaço eclesial, né? Diria que ele virou talvez um prosélito. Ele entrou no fã-clube. E alguns viraram fanáticos, né? Mas não viraram missionários, não viraram militantes. Então, por isso, eu diria que o trabalho, quando falamos trabalho, tem uma intencionalidade, que é a construção de um outro mundo, de uma nova ordem social, onde todas as pessoas, começando por aqueles que trabalham, eles tenham vez e voz. E que, portanto, o trabalho de base visa despertar
despertar essa força de trabalho para que ela se assuma como um ator ou como atriz neste mundo. Então, nesse sentido, o trabalho de base ele é uma estratégia organizativa, político-organizativa. Você viu que aquela redução do trabalho de base a uma dinâmica de grupo, a uma reunião, ou uma ação, ela é muito pequena. O trabalho de base é um processo, estou falando até de uma estratégia. Então, agora eu queria falar, para completar, porque as duas palavras vêm junto, que é a palavra base. Se a gente tivesse... mas nós estamos, né, num lugar bem chique, né? Vou dizer que a palavra base ela tem origem lá no tempo dos gregos ainda, num verbo lá grego que significa aquilo que se sustenta sobre os próprios pés. Aquilo que é o alicerce, aquilo que é fundamento, aquilo que é a rocha onde a gente constrói a casa. Então, base, ela é... Então, quem é a base da sociedade? São exatamente a classe que trabalha, porque tudo que existe, toda a riqueza material e toda a riqueza, inclusive espiritual da sociedade, é feita pela classe que trabalha. Então, por isso, a base é essa, porque essa é a única classe que é capaz de travar o capitalismo, capaz de travar essa sociedade de exploração. E é muito interessante quando Paulo Freire diz que só o oprimido pode libertar-se, e ao libertar-se, ele liberta inclusive o opressor. Então, você vê a dimensão do trabalho de base, né? Eu queria acrescentar ainda na questão do trabalho de base, que ele lida, então, além do próprio trabalho profissional, a luta pelos direitos básicos da pessoa humana, né? Como cidadão, escola, casa, transporte, saúde, segurança, todos esses direitos básicos. Eu diria mais ainda que nós sonhamos mais alto ainda, que nós queremos soberania, queremos liberdade, queremos uma emancipação muito mais ampla do que simplesmente os direitos. Então, repara que nós chamamos isso é a base. Então, uma intencionalidade que vai ter sustentação. Nesses tempos que nós estamos vivendo, muita gente acha que a sustentação está no governo. Nós já aprendemos que é muito importante participar do espaço público, mas os nossos militantes que nasceram do movimento e que vão para o espaço público, eles só terão força se eles forem uma espécie de a ponta do iceberg, né? Porque a base é que é o poder, a base é que é a força. Eu estou não querendo falar tanto, porque eu estou esperando os comentários e as perguntas. Eu aprendi aí no Nordeste que quanto mais cabra, mais cabrito, né? Quanto mais pergunta, mais a gente pode pensar e pode tentar construir respostas. Eu queria, agora, se a gente fosse definir mais claramente o objetivo mais concreto do trabalho de base, eu diria que o objetivo... Depois, o Alder quer comentar alguma coisa? Alder? Desculpa aí. Se quiser. Não, tá ótimo. Depois eu passo por uma coisa que eu vou chamar de objetivo do trabalho de base, mas a gente já pode, nesses primeiros pontinhos aí que nós falamos, até base, eu acho que tem assunto, tem papo para a gente fazer muito. Vai lá, Alder. Falta ligar o teu microfone, Alder. O microfone. Agora. Está ligado agora? Isso. Tá. Ok. Fique à vontade, Ranulfo. Se quiser também prosseguir um pouco mais, fique à vontade, mas eu fico muito alegre em poder agora reagir um pouquinho, em dizer para quem nos acompanha, sei que entre as pessoas que nos acompanham, escutei o nome de Salene, escutei o nome de Romildo, lá de Arco Verde, sertão de Pernambuco, e fico muito
contente com o que escuto, para aqueles e aquelas que estão acompanhando, podem perceber o perfil de educador popular que a gente está tendo o prazer de ouvir, pelo tom de voz, pela tranquilidade, pela serenidade, pela firmeza, pela clareza na exposição também, pelo sentido de conversa que ele está sempre propondo. Queria, antes de dizer minhas considerações, outras, pedir, sugerir que não esquecesse o nome do livro, Trabalho de Base, de autoria de Ranulfo, que é importante que a gente tenha em mãos também para trabalhar. Heraldo e eu já vimos trabalhando já há alguns dias e vamos continuar trabalhando. E isso depois de ter trabalhado lá no começo dos anos 2000, esse mesmo texto, embora não é exatamente o mesmo, porque ele foi acrescentado, ele foi enriquecido também, e quero dizer que minha alegria é muito grande em compartilhar essa conversa com vocês, e especialmente com Ranulfo. De minha parte, a partir do que ele disse, eu queria frisar alguns pontos, a partir do que ele mesmo disse, né? Primeiro, essa intencionalidade, ou seja, toda educação popular, ou todo trabalho de base, requer que a gente tenha um horizonte, para onde a gente vai buscando, vai marchando, é um horizonte, ainda que esteja distante de nós, no entanto, é importante a gente ter sempre presente. Quando eu falo isso, eu me lembro de um filme, eu tenho certeza que Ranulfo viu também, cujo título é Queimada. Queimada. Sei. Uma personalidade lá, José Dolores, que dizia sempre, né, naquele movimento seu de libertação, lá numa ilha do Caribe, ele dizia, é melhor saber para onde ir sem saber como, do que saber como e não saber para onde ir. Intencionalidade, portanto, é ter sempre aceso esse horizonte. Quando a gente perde de vista esse horizonte, a gente corre o gravíssimo risco de desandar, de descaminhar. Quando a gente o mantém aceso, firme, diante de nós, mesmo que a gente tropece no caminho aqui e acolá, mas a gente não perde o rumo, a gente está sempre tendo esse horizonte aceso, que é essa nova sociedade da qual falava aquele baiano das comunidades que a gente ouviu com a proposta de Heraldo, de autoria de Zé Vicente, falava nessa nova sociedade. Então, é importante, na educação popular, ter sempre presente esse horizonte para onde buscamos marchar, esse horizonte que somos chamados a construir historicamente. Então, primeiro. O outro lado é a parte da memória histórica, é a gente ter sede de saber como é que se comportaram outros movimentos sociais populares no mundo, na América Latina, no Brasil, no Nordeste, como é que essas lutas aconteceram, que lições a gente pode extrair dessas lutas, muitas delas vitoriosas, aliás, muitas delas derrotadas, no entanto, vitoriosas algumas, mas todas elas colocando lições para a gente retirar para os dias de hoje. E essas lições que a gente busca no exercício da memória histórica dos oprimidos, não é tanto para a gente repetir o que foi feito em Canudos, o que foi feito em Caldeirão, o que foi feito nas ligas camponesas e assim por diante, mas procurar retirar a energia que essas lideranças tinham, esses militantes tinham, com a intenção de buscar aplicar essa energia para os dias de hoje, compreendendo bem os desafios atuais, que não são exatamente os mesmos que eles enfrentaram há 50, 200, 300, 400 anos atrás. Então, é a questão do exercício da memória histórica, ter sede de ver como foram os oprimidos, como se comportaram mulheres, povos indígenas, africanos, escravizados, como se comportam hoje os novos sujeitos que são também alvo de exploração pelo mesmo sistema ou pelo sistema semelhante. Então, esse é o lado. Primeiro, o horizonte para onde a gente deve buscar caminhar, ter sempre aceso. E aí precisamos dessa mística revolucionária, como a de Gregório Bezerra, de quem falávamos há pouco também, antes de começar esse programa. Então, precisa ter essa mística revolucionária, essa mística que nos anima, que nos dá força também para caminhar. Mas, voltando a dizer, não para repetir exatamente o que foi feito nas lutas passadas, mas extrair delas o que de melhor tem, nesse sentido de energia, de energizar a partir delas, para compreender e buscar interferir no presente, a partir dos desafios novos que aparecem, juntando também os velhos. E, então, falei em 2 pontos, né? A parte da intencionalidade, ou seja, do horizonte, a parte da memória histórica,
como é que foi essa luta dos oprimidos na América Latina, vê um Eduardo Galeano, às vezes aberto da América Latina, por exemplo, e tantos outros, e tantas outras pessoas, mas também no mundo, as grandes revoluções que aconteceram, que lições extrair dessas revoluções, da Comuna de Paris, mas também das revoluções do século XX, como é que a gente enfrenta tudo isso aí? E o outro lado é a parte da praxis, né? É a parte de como a gente vai buscar unir esse passado que a gente está rememorando, que a gente está buscando ruminar, mas também como ligar esse passado ao futuro, ao horizonte que nós pretendemos alcançar de maneira coletiva, pela educação popular também, a partir, então, da praxis, a partir do que a gente vai organizando dia a dia, procurando que isso seja traduzido pela nossa agenda, a nossa agenda cotidiana, quais são os sujeitos com quem estamos trabalhando, são os povos originários, são as comunidades quilombolas, são as mulheres vítimas de tantas violências nos dias de hoje, é a própria Mãe Terra, que é o alvo de destruição do próprio capitalismo. Então, são 3 pontos, portanto, que eu gostaria de realçar aqui a partir do que Hanuk nos traz. A parte da intencionalidade, que é o horizonte que estamos chamados historicamente a construir, o passado, beber do passado. Galeano diz que o passado tem muito a dizer ao futuro. Então, nós também passamos a revisitar esse passado, as lutas populares, sobretudo dos movimentos populares, mas também de certas figuras cujas biografias muito nos ajudam a persistir nesse caminho. E o terceiro ponto, que é o nosso compromisso atual, de fazer a educação popular lá a partir dos núcleos, a partir das células, a partir das pequenas comunidades, que nome tenham, isso não importa menos, mas é buscar saber como é que a gente anda hoje se comportando para enfrentar esses novos desafios. Excelente. Eu realmente perfeito, Alder. A gente pode, só reforçando teus comentários, mais que comentário, foi um grande acréscimo, né? A gente sabe que trabalho de base não tem receita, ele é sempre uma invenção. Agora, ele tem certezas, ele tem convicções, ele tem princípios que foram construídos coletivamente pelo que você chamou de memória coletiva, o acumulado da prática social acumulada durante tantos tempos, desde que começou a exploração. Então, eu acho que você lembrou bem. Essa frase do Zé Dolores diz muito, muito bom sobre isso, né? Claro que é um filme que eu já assisti um montão de vezes, né? Assim, quando a gente sabe que vai para tal porto, a gente não sabe, a gente sabe que tem lá o farol, a gente sabe onde chegar. Você acentuou bem o horizonte. E agora o caminho a gente vai construir. Às vezes é nadando, às vezes é de barco, às vezes tem tempestade, e assim por diante é a condição, porque não existe trabalho de base no computador, existe trabalho de base exatamente na contradição, no contexto, na conjuntura, no lugar, no grupo, na comunidade, né? Achei excelente. Essa parte da memória, eu gostei uma vez, eu ouvi o Frei Beto falando, e ele lembrou para nós que a palavra memória tem a ver com recordar. E a palavra recordar, ela tem 2 palavras. É passar de novo pelo coração. Passar de novo pelo coração, o ânimo, o início, o primeiro amor. Então, me pareceu muito interessante. E a terceiro comentário que você faz, que é muito, muito assim, consistente mesmo, bem forte, que é o seguinte: não basta a gente saber. Eu estava citando hoje numa conversa que num dos livros lá de um escritor russo, Dostoiévski, ele dizia que quem sabe como fazer, mas ainda não fez, ainda não sabe. Então, saber é fazer. É claro que quem faz já sabe, agora quem pensa sobre o que faz melhor ainda. Então, por isso, eu gostei muito assim. Não existe, por isso que não é o trabalho de base não é um evento, não é uma palestra, não é um curso. Ela é o que se chamou de praxis, ou seja, eu considero que praxis é uma ação
com intencionalidade, uma ação planejada. Então, nós vamos entrando exatamente para... no início, eu quis assim, meio definir assim, o que a gente entende por trabalho de base. Agora, eu queria falar um pouco agora a coisa mais concreta, indo por mais concreto. Eu tenho medo das reduções que eu falei no começo, porque, no fundo, o trabalho de base é para ter o controle do território, o controle físico, o controle político, ter o controle do organizativo e o controle, inclusive, das ideias. O pessoal que fala de física vai dizer que da hegemonia, quais são os pensamentos que estão na sociedade? Será o pensamento nazista? Será o fundamentalismo? Será o ódio? Então, qual é? Então, por isso, quando a gente fala em trabalho de base, a intencionalidade concreta é controlar o território. Dando um exemplo, conversando com um pessoal que produz leite, por exemplo, eu perguntei quanto que era um litro de leite, já faz um tempo atrás, quanto que eles tiravam, e eles falaram que era 45 centavos o leite, né? E aí eu perguntei, você sabe quanto é o leite A na cidade? Eles falaram, é R$3,80. Aí eu falei para eles, então vocês estão ricos, né? Aí eles disseram, não, nós estamos mais pobres ainda. Por quê? Porque eles não têm o controle da cadeia produtiva do leite, como não tem controle produtivo do feijão, do milho. Tanto que nós produzimos, 3 milhões de toneladas de grãos básicos e temos 33 milhões de gente passando fome, porque a gente não tem o controle da economia. E a gente não tem o controle do político. Quando eu falo no poder, às vezes, sobretudo assim um pouco na seara católica ou igreja, o pessoal tem medo da palavra poder, como se a palavra poder fosse... Nós definimos assim muito bem a palavra poder como força. A força capaz de decidir nessa sociedade. Quando a gente pergunta assim, nós por acaso já ganhamos alguma vez o poder? É só dar uma olhada na composição atual para a gente ver que estamos longe. Porque se o poder como dizia a democracia, todo poder nasce do povo e pelo povo deve ser exercido, então nós estamos longe de ter o controle econômico, político, organizativo da sociedade e das ideias. E, portanto, não são as ideias da classe trabalhadora que são predominantes. As ideias são as ideias de se dar melhor, as ideias da ganância, as ideias de se dar bem, as ideias de enganar os outros, as ideias transmitidas de ódio, essas coisas todas que nós estamos vendo na sociedade. Agora, para ter esse controle do território, e aí nos ajudou muito aquele baiano, quando disse que o território é o conjunto dessas relações todas, né? Para ter esse controle, deu para perceber que é uma estratégia política organizativa o trabalho de base. Agora, só é possível se a gente partir de duas convicções. A primeira convicção é a convicção de que o povo é a força. O povo é a força. Eu não me canso de recomendar às pessoas de escutarem um samba antigo que não toca na rádio, é claro, que diz mais ou menos assim o título: quando o povo descer a avenida e não for carnaval, se segura, malandro. Depois vocês procuram aí, no YouTube tem um samba lindo, uma letra linda. Quando o povo descer a avenida e não for carnaval, aí não tem quem segure o povo. Você imagina num jogo de futebol, né? Se o pessoal da torcida, da arquibancada,
Não tem juiz roubando, não tem jogador que esteja catimbando, né? Porque o povo é a força. Infelizmente, se pode dizer hoje que o povo está assistindo. Será se vão prender o inominável? Será se ele roubou a mesma joia? Será se... E fica torcendo, como se fosse torcendo para o cara meter, para o juiz fazer um gol de pênalti. Mas o povo não mete o corpo na realidade. Então, está na arquibancada. E o trabalho de base é uma convocação. É assim, dizer você tem uma obrigação. Não é obrigar, mas lembrar as pessoas que eles têm uma obrigação de construir uma sociedade onde eles tenham lugar para eles. E a segunda convicção, que é muito importante, é por isso que tem o Kairos, é por isso que tem o CEPIS, é por isso que tem o Centro de Formação, é que é preciso ter missionários. É preciso recuperar essa ideia de militantes. É preciso, ou, para usar uma palavra bíblica, recuperar essa ideia de fermento, porque a massa é a força, mas se ela não tiver fermentada, ela volta para casa na primeira chuva. Ela precisa, então, estar animada, fermentada. Igualmente, se a massa não tem fermento, ela não cresce. Mas o fermento, estando fora da massa, também não serve para nada, a não ser para ser jogada e pisada pelos homens, como diz lá a parábola, né? Então, essas duas convicções para poder a gente seguir nessa estratégia de controle do território. Toda vez que o Aldo ou alguém tiver uma pergunta e que possa fazer para cá, a gente vai dialogando, que é uma forma mínima de diálogo, né? Assim, tem umas perguntas que eu vou colocá-las aqui na tela, e depois eu também tenho umas questões, uns apontamentos. Uma pergunta do colega Zezito de Oliveira. Eu vou pôr na tela, quer ver? Está aqui, ó. Zezito de Oliveira. Boa noite. Como financiar o trabalho de base? Bom, não sei, né? Se é financiável. Como a cultura e a memória podem ser consideradas como estratégias no trabalho de base? Você prefere ir respondendo assim ou... Eu acho que é melhor responder uma por uma, porque... Ótimo, uma por uma. Porque, senão, eu anotei aqui... Olha, historicamente, Heraldo, o primeiro caso da Financiar o Trabalho de Base, onde eu participei da comunidade eclesial de base aqui num bairro aqui de São José dos Campos. E foi assim lindíssimo. Todo mundo trouxe uma garrafa de café, ou de chá, ou de suco, ou bolo, ou pão. É a contribuição direta. Essa é a grande, ainda que seja uma moedinha. Uma moedinha, ela é uma forma. Então, é claro que a burguesia não vai financiar um trabalho que ela já sabe que é para o povo ser o sujeito. Então, agora, existem outras formas que a gente chamou de solidariedade. Há pessoas que concordam conosco aqui no país ou fora do país que diz assim: eu não estou aí metido nesse trabalho, mas eu quero contribuir. E às vezes eles dão uma infraestrutura, às vezes eles dão dinheiro, às vezes eles cuidam de uma pessoa doente. Esses gestos de solidariedade são a forma de trabalho de base. Então, você sabe que se uma pessoa de fora financia, vocês sabem bem daquela frase que diz assim: quem paga a banda escolhe a música. Então, por isso, o primeiro grande é a contribuição direta. As pessoas têm o grande milagre da multiplicação, é o pessoal abrir a mochila. Então, por isso, e o segundo é a solidariedade. A gente sabe que o que o povo tem hoje não dá para sustentar. Existe uma terceira forma, que é, no caso, que é o que hoje estão chamando, que a ONU decidiu,
que todos os países ricos deveriam dedicar para os países pobres 0,07% do seu orçamento, que eles chamam isso de cooperação internacional, que está cada vez mais restrita e cada vez já vem bichada. Só serve para ocupar as pessoas aqui prestando relatório e que cada vez menor ainda, e para favorecer empresas que os países ricos têm no nosso país. Tem uma quarta forma de adquirir a questão financeira, que é a questão dos fundos públicos. Não sei se vocês sabem, mas todo esse sistema S, como SESI, Senar, Senac, SESC, ele é de um dia de trabalho que os trabalhadores depositam e é destinado. Então, tem muitos fundos públicos. Então, os movimentos se organizam e arrancam do Estado, isso aí são fundos públicos. E um quinto ponto dessa claro, eu estou colocando tudo isso para a gente, são formas criativas de buscar dinheiro. Aí todo mundo inventa. Aí, claro que não tem receita e cada grupo vai inventar e sabe onde está o dinheiro e vai saber buscar formas de juntar, de reunir, de coletar outras formas. Assim, muito rapidamente, era isso, Herói. Obrigado, Ranulf. Depois o Aldo, se ele quiser fazer um comentário também. O Manuel Dias Duarte, ele faz uma questão, mas eu acredito que ele está falando aqui da educação formal, né? A educação que temos privilegia uma competição, concorrência, o consumo. Como fazer essa reversão? Isso. Então, repara, quando nós estamos falando aqui, nós falamos de educação popular. É que a própria palavra educação, ela significa extrair, ela não significa colocar. Infelizmente as nossas escolas foram ensinar, tanto que chama de grade, né? Vocês já viram? Disciplina, grade, né? Que é exatamente para dizer, uma caravela vinha de Portugal, aí faltou vento e chegou no Brasil. Aí, repara quantas histórias está atrás aí. Eu não vou dizer mentira para não ser assim, não sei, mas quantas coisas tem aí, né? Então, nunca diz que a rede foi inventada pelos índios, que a mandioca foi inventada pelos índios, que o milho foi plantado pelos índios, né? Então, essa educação, mas é muito importante a educação formal. Ela ajuda muito, que a gente chama de escolarização. Agora, aqui nós estamos tratando mais da formação. Mas o Paulo Freire diria, ele escreveu um livro só para os professores, chamado Pedagogia... agora já esqueci o nome. Uma das pedagogias, quando ele diz assim, não vamos esperar ter o Estado na mão para começar a fazer educação popular também nas escolas. Sobretudo naquele momento que a gente chama de os horários vagos, né? Que não tem uma matéria específica. A pedagogia da autonomia. Pedagogia da autonomia, exatamente essa. Que ele diz assim, é preciso começar agora. E como é que a gente faz? Só para dar um exemplo, eu ensinava aí em Recife, e aí eu já tinha assimilado a questão da educação popular, e eu fui para a escola. E eu devia ensinar inglês nessa escola. Então, a primeira tarefa que eu pedia de todo mundo, amanhã me traga os nomes em inglês que vocês vão encontrar nas ruas. Aí você imaginou, teve um cara extremamente criativo que trouxe assim. Aí eu levanto de uma cama, de um colchão Trorion, e pego a minha escova Tec, uso a minha pasta, sei lá, Colino naquele tempo, e aí depois... Então, ele fez uma história o dia inteirinho só com nomes que vieram do inglês. Aí a diretora me chamou na escola e disse assim, subvertendo os alunos, hein? Então, em vez da gente dizer, a gente pergunta, como era lá no tempo da Grécia Antiga, quando Sócrates fazia pergunta.
Ele fazia as perguntas para as pessoas mesmo responder. Ou como as parábolas que no final Jesus perguntou: e você o que acha, né? O que você acha? Quem é o próximo? Depois de contar aquela história do bom samaritano. Então, essa escola que nós temos, ela primeiro não são as matérias que nós precisamos. Ela não é feita no tempo que nós precisamos. E ela não prepara as pessoas para a vida. Tanto que ela diz que é para preparar força de trabalho. Preparar força de trabalho, ou seja, são os novos escravos, né? É quase como se fossem as novas galécias, onde as pessoas estão preparando os novos escravos para dar o seu sangue lá nas empresas, né? Assim, bem superficial a minha resposta para a gente ir caminhando. Ótimo, obrigado. Bom, agradecer também quem está participando, quem está enviando questões. Agora, a Rita Gouveia, eu vou colocar a questão dela na tela também. Rita Gouveia, camarada Ranulfo, o trabalho de base, na sua essência, vislumbra uma nova forma societária. Nesse contexto, parte do desvelar da classe em si, para a classe, para si. Olha, essa foi profunda, essa aí, né? Essa remete a uma discussão muito profunda. Ela tem razão na primeira afirmação. O trabalho de base, ele pensa que nós vamos ter um poder. Já que nós estamos citando o Evangelho, os apóstolos custaram entender a nova sociedade. Tanto que a mãe de dois lá disse assim: quando você vai no teu reino, bota um na direita e outro na esquerda, aí, para ser o ministro, né? Um ministro da economia, outro ministro da sei lá de quê. E aí Jesus virou, olhou para. Começaram a brigar entre eles, porque os outros também pensavam nisso, né? Eles disseram: olha, nessa sociedade aí do mundo, aqueles que mandam pisam sobre os outros. Agora, entre vocês, não deve ser assim. Aquele que quiser ser maior, aquele que serve. Então, o poder é um poder repartido. Então, ela é uma nova... É poder, sim, é força, mas é uma força coletiva. Agora, o trabalho de formação, companheira, é exatamente isso, porque as pessoas, por si mesmas, elas não descobrem a força que têm. Elas não descobrem a força que têm. Como eu estava numa reunião em Salvador com o pessoal da Comissão Pastoral da Terra, né? E o pessoal às vezes resiste dizer assim que a consciência ela vem pelo ouvido. Quando um marxista disse isso, aí o pessoal disse: como pode ser isso? Até o Paulo Freire se espantou em um certo momento dessa frase. Aí quando nós fomos ler nos Romanos, aí ele diz bem isso: a fé vem pelo ouvido. Dizia, quando eu li a primeira vez, a gente lia em latim, né? Ex audito, vem pelo ouvido. Ou seja, é preciso que tenha esses momentos de debate, de escuta, de formação, de informação, em que a gente vai despertando, para despertar essa consciência. E aí pode ser camponês, pode ser operário, mas quando eu falei antes, é o seguinte: é transformar a força de trabalho em trabalhador, ou seja, em ator político. Então, por isso, ou atriz, para usar o feminino também, então, para dizer que é isso mesmo. A nossa tarefa é só isso: fazer com que as pessoas, convocar as pessoas para que elas se assumam, né? Você sabe que a educação popular, o primeiro sinal de que nós estamos fazendo a educação popular é quando as pessoas começam a se gostar. Quando elas dizem: eu me gosto, sabe? Porque perguntaram a Jesus assim: e como é que você resume a Bíblia? Ele disse: rapaz, resume em 2 palavrinhas: goste dos outros assim como você gosta de você mesmo. Então, olha só, isso parece um resumão, né? Então é isso. A autoestima, você gosta de você, gosta com o outro, se junta e lá vamos nós para a multidão, né? Então, ela tem a companheira toda razão. Sempre algumas perguntas, a gente já sabe que quem pergunta tem 99% da resposta.
só quer comparar a resposta, né? Tá bom? Então, olha aqui na tela. Não, trabalho. É esse aqui o livro. Mas, Ranulfo, eu tenho um livro, eu acho que é menor, mas também que eu lia, nem vou falar quando, né? Alguns anos atrás, né? Mas muito bom esse trabalho que você desenvolveu, realizou, né? E aqueles primeiros livros também que a gente lia com muito afinco. Agora, uma questão só para comentar, aqui um bate-bola, que é o seguinte, da nossa colega que ela fez a pergunta, da Rita, e aí sobre a questão do trabalho de base, né? Porque muitas vezes, eu não sei, muitas vezes nós confundimos trabalho de base com militantismo, basismo, e mistura tudo isso, e aí a gente faz 50 atividades na semana, participa de trocentas reuniões, né? E a gente se acha revolucionário, né? Por conta disso, né? Então, eu gostaria que você comentasse essa questão, porque a importância do estudo também, mas não do estudo deslocado da realidade, né? Porque mais da fundamentação, até para a gente aprofundar para entender esta realidade. Só o estudo distante da realidade a gente não entende. Só o militantismo, o basismo, essa coisa, a gente também não entende. Tem que ser as duas coisas sempre juntas. Porque muitas vezes eu vejo colegas sofrendo, se lamuriando e tal, né? Aqui corre para cá e pula para lá e cai ali, levanta lá, mas por conta disso, quer transformar o mundo amanhã, já quer ver o resultado prático amanhã. Né? Então, gostaria que você comentasse sobre isso. Pronto. Bom, você puxou um livro agora, né? Esses temas são, quando a Rita falou, da classe em si, a classe para si, a rigor nós já somos classe, mas as pessoas não sabem que são, né? Então, e só repetindo a coisa do livro, anteontem, eu acabei assinando um ainda, né? Que as pessoas acham que eu escrevi o livro, né? Deixa eu fazer, já contei para todo mundo, mas o pessoal continua dizendo que o livro é meu. O MST ia fazer um congresso, aquele congresso de Brasília, e ele chegou, então, para o CEPIS e perguntou se a gente podia ceder os roteiros que a gente usa na discussão do trabalho de base. Aí, nós, claro, é para isso mesmo que para nós o conhecimento é um patrimônio da humanidade, não tem reserva de mercado, não. Aí, o pessoal do CEPIS disse, Ranulfo, junta aí o que você acha que nós estamos usando. Aí eu juntei esses textos, pode olhar que tem um do Paulo Freire, tem do Bogo, tem do Mao Tse Tung, tem do CEPIS, tem um monte de textos. Depois você abre aí para dar uma olhada. Aí, quando foi na expressão popular, aí ela disse, assim dizer, trabalho de base não sai, precisa ter um nome. Aí ele botou lá em cima, Ranulfo Peloso, aí tem, entre parênteses, organizador, né? Mas o pessoal não leu o organizador. Aí eu fiquei como o autor do livro. Bom, deixa para lá, né? Então, eu sempre digo essas coisas, mas não adianta, porque é um livro realmente que vendeu muito, e aí tem várias versões. De vez em quando, alguém me pergunta, e aquele teu livro? Eu digo, qual? Aí, o pessoal pega parte do livro e publica, e tem cor cinza, tem cor azul, tem cor vermelha. Eu já vi várias publicações desse mesmo tema. E ontem mesmo eu mandei um para ti, Heraldo, que é uma versão nossa desse ano, de dezembro, né? Só para dizer que ele vai modificando. Eu queria primeiro dizer que uma coisa é o basismo, outra coisa é a questão da ciência. As pessoas que são muito autoritárias, elas são basistas, porque o basismo é o autoritarismo disfarçado. A pessoa sabe o caminho das pedras, mas ele faz de conta. Não sei se vocês viram lá o ex-presidente comendo pão numa padaria, né? Uma padaria e cuspindo pão pela boca,
e ao mesmo tempo ele pegou 17 milhões no Pix, né? Então, só para você dizer, isso é o autoritarismo, ou seja, que ele se finge de simples para poder continuar mandando. Então, é o autoritarismo disfarçado. Hoje, pela manhã, dois estudantes lindíssimos, um da PUC Rio de Janeiro e outro da UERJ, Rio de Janeiro também. Nós ficamos aqui 2 horas conversando sobre isso, que a educação popular, ela não é uma opinião, ela não é um chute, ela precisa ter fundamentos científicos profundos, seja ele na teoria, seja ele na ciências que a gente chama as humanas, ciências matemáticas, ciência, na história. Então, não é só a vontade, ela tem que ter base. No segundo bloco que a gente conversou, é preciso que os cientistas ou que as pessoas como nós, que somos, vamos dizer, os políticos, transformem essas informações em propostas. Mas ainda precisa também as pessoas que divulguem, que são os pedagogos. São os pedagogos. Então, por exemplo, as coisas que eu afirmei aqui, eu falei que o trabalho de base, ele não tem receita, mas ele tem certezas. Ele tem afirmações. E essa afirmação, ela vem do acumulado, vem da ciência, vem da experiência. Elas já foram aplicadas. E, portanto, a gente partilha também essas fundamentações. E, por isso, esse negócio... E aí você falou do ativismo. Uma coisa é fazer uma ação. Quem faz ação é ativista. Agora, quem faz prática faz uma ação pensada. Então, nós temos que sentar, fazer menos reunião, mas fazer reuniões mais suculentas. Ou seja, uma reunião que prepara uma ação, ou uma reunião que avalia uma ação que a gente fez. É isso. Se não fora disso, é melhor sentar numa rede e se balançar, que é mais gostoso que reunião. Com certeza, né? Senão a reunião fica reunião pela reunião, e, como eu falei no começo, ela faz 10 reuniões, uma reunião para marcar 10, para marcar 20, para marcar 100. Quando é que você vai trabalhar, né? Não vai fazer nunca. O trabalho de base, eu queria falar logo em seguida, depois eu creio que o Alder vai comentar algumas coisas também interessantes, e aí a gente começa, eu queria entrar no método e algumas coisas bem concretas, tá bom? Ótimo, Alder, com a palavra. Estou encantado com a exposição que Ranulfo nos traz, com as perguntas que nos animam também a fazer mutirão do conhecimento, como deve ser em educação popular. Entre várias perguntas que foram postas aí, eu vou dizer 2, pelo menos, que me tocaram mais de perto. A questão do financiamento. Falar em questionamento, em financiamento, significa a gente estar lidando com autonomia. Autonomia de quem? Autonomia dos movimentos populares. É importante a gente nunca falar em educação popular sem entender que é um instrumento de trabalho dos movimentos sociais populares, sindicais também, a própria esquerda partidária, as pastorais sociais. Então, é bom ter sempre presente esse sujeito coletivo, que são os movimentos sociais. A educação popular é um trabalho exatamente característico desses movimentos populares, com os quais nós devemos estar sempre cercados. Às vezes, a gente tem dificuldade de trabalhar para fora, por exemplo, o pessoal daqui, que está mais do Kairos, trabalhar para fora da igreja. No entanto, é para isso que nós somos chamados, trabalhar com os movimentos populares. O livro organizado por Ranulfo, por exemplo, no começo do ano 2000 e pouco, a gente trabalhou lá em Caruaru, lá no Instituto Paulo Freire, do MST. Foi lá que a gente trabalhou vários dias também. Então, tem que ter esse entendimento em função dos movimentos populares, que são os principais protagonistas das transformações que nós almejamos. Então, entre tantos requisitos para que o trabalho se passe, está a questão da autonomia.
do financiamento, por exemplo, né? Financiamento. Ranulfo já mencionou um ditado popular, ao qual acrescento outro: quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Ou seja, se o movimento popular ele é custeado por fora, evidentemente ele vai ter que arcar com as consequências de ser refém, no caso. Ao contrário, se, a exemplo do que aconteceu com a chamada ação católica especializada, a JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, trabalhavam a partir do autofinanciamento, isto é, a partir de pequenas tarefas que eram feitas pelos militantes, arrecadando fundos para garantir sua organização, não dependendo nem mesmo da hierarquia, por exemplo. Então, isso é importante dizer que tem muito a ver com a autonomia que a gente quer exercitar. Autonomia em relação ao capital e em relação também ao Estado. A gente sabe que o Estado é sempre uma pilastra mestra ao lado das grandes transnacionais do próprio capitalismo. Então, a gente tem que buscar exercitar essa autonomia de base para a gente, então, entender como um movimento autônomo, no caso, sem se descuidar daquilo que é nosso, está preso pelo Estado, a gente vai arrancar, como bem Ranulfo falou. No entanto, é sempre interessante dizer que os principais financiadores somos nós mesmos. Aqui me faz lembrar do início do PT das origens, que era custeado pelos seus próprios membros, o tostão de cada um, que reunido dava conta das atividades que a gente reunia. Quando isso foi esquecido, a gente desandou, no caso. Então, essa é a questão da autonomia. Em relação a outro caso, da coerência que a gente deve buscar. Não que a gente tenha garantida, não. A gente vai buscando ser coerente. O que significa essa coerência de vida? Aquilo que a gente diz, a gente mostra pela prática. É pela prática que se conhece o que é verdadeiro, não é pelo discurso. O discurso pode até ajudar, mas decisiva é a prática mesmo. Então, neste caso, a gente busca enfrentar uma sociedade a partir dos ângulos que a gente está metido, desde as pequenas comunidades, grandes comunidades, movimentos sociais, buscar contrapor um tipo de prática, que seja, diferentemente dessa esquizofrenia que rege a nossa sociedade e também as pessoas. Em que consiste essa esquizofrenia? De pensar uma coisa, de sentir uma segunda, de querer uma terceira, de fazer uma quarta, de comunicar uma quinta. Então, a gente vai ter que trabalhar no dia a dia essa tendência, essa tendência esquizofrênica, pessoal e coletiva, de modo que a educação popular, em nossa prática, seja visibilizada pelos nossos gestos, pelo nosso dia a dia também. De modo que o que eu sinto tem a ver com o que eu penso. O que eu quero tem a ver com o que eu sinto e com o que eu penso. O que eu faço também tem a ver com aquele meu discurso e assim por diante. Perfeito. Isso. Heraldo, eu vou seguir, então, um pouco. Eu não sei o tempo que nós vamos ter. Vamos até às 9, né? Até meia-noite é dia. Tá. Eu, por mim, não tem problema. Por mim virou... Fica à vontade. Agora depois eu retomo as perguntas, porque tem uns colegas. Deixa eu avançar aqui uns pontos, e aí eu vou... os comentários estão perfeitos, né? Eu só queria um comentário do comentário. É que a gente não... Como as grandes lideranças, eles abandonaram o caminho da educação popular e do trabalho de base, a nossa juventude de 30 anos, de 35 anos, eu estou falando 30 anos, faz 30 anos que já não se faz isso, Alder. Em pequenos grupos, alguns movimentos fazem isso. Então, nosso povo aprendeu que tudo se faz como se fosse pago. Já não faz como militante. Eu falei no começo que fizeram do pessoal, fizeram eles de clientes, de consumidores, de votantes, mas nunca de militantes. E, portanto, por isso, muita gente... Então, agora, a juventude não se sente desafiada. Não sei se por isso, porque ela não se sente entusiasmada, ela sente E agora o pior é quando estão fundando fã-clube, né? O cara é fanático, né? Fã-clube fanático, olha aí como vai. E vai dar em nazismo, já deu, você já viu o que dá, né?
Mas eu queria, então, o método que o trabalho de base adota. Eu queria chamar a atenção, é muita coisa, mas quando eu falo em método, eu estou falando aqui do que a polícia chama de modus operandi. Quando um militante faz um trabalho de base, a gente sabe que está vai trabalhar pelo jeito de fazer. Então, a primeira e grande tarefa, realmente, é a inserção. É a inserção. É ir para dentro e ir morar. O Mao Tse-tung chega a dizer que é ir trabalhar e sentar-se para comer junto com o povo. Ou seja, é meter o corpo numa base social concreta. Por isso que eu falei que não existe trabalho de base, o trabalho de base é por WhatsApp, à distância. O cara tem que, eu até usei uma palavra meio sensual, ele tem que meter o corpo numa realidade social, ele tem que ir lá para dentro. E isso, então, faz parte do modus operandi, o jeito de operar. O segundo que eu queria colocar é que a gente precisa sempre dizer que nós precisamos começar do pequeno, do círculo pequeno que move o círculo grande, que, por sua vez, alimenta o círculo pequeno, que cresce e aumenta o círculo. E essa ligação do vai e do volta, né? E que é um método, ou seja, o jeito de operar no trabalho de base. Às vezes, a gente parte de um conflito, parte de uma demanda, mas o que está consagrado, e sobretudo nesses momentos que nós estamos com muita dificuldade, nós vamos, de fato, se a gente for morar lá, vocês que estão, alguns que têm a tradução da Bíblia, lá pela linguagem popular, diz que Jesus armou a sua tenda entre nós. Ou seja, ele se encarnou, ele foi morar mesmo lá, não é? Ele não fez de conta. Então eu queria chamar para e a segunda, essa questão de partir do ciclo pequeno, da semente que vai virar arbusto, né? E que vai virar mata. E que a mata que vai dar arbusto, que vai dar mais semente, e assim essa aí vai e volta crescendo. E uma terceira coisa que muita gente tem dificuldade é de priorizar. E vem um pouco a resposta do que o Heraldo estava perguntando. A gente aprendeu há muito tempo que quem muito abarca, pouco aperta. Que é melhor fazer uma coisa bem feita, muitamente, vamos dizer, com tanta intensidade, do que fazer muitas coisas pela metade. Então, é isso. Então, eu fui uma vez numa diocese e aí eles tiraram 77 prioridades. Ou seja, é para não fazer, né? Porque a palavra prior quer dizer primeiro, primeiro. Isso não significa que ele não faça o segundo, o terceiro. Mas primeiro vem eu tenho R$10. Eu preciso comer, vestir, calçar. O que eu faço primeiro? Ninguém aqui tem nenhuma dúvida, mesmo pelado, a gente vai priorizar a comida. Então, no trabalho de base, a gente vai priorizar lugares, vai priorizar pessoas, vai priorizar processos. Então, a partir deles, sempre com olhar na multidão, sempre para chegar um ponto de partida para chegar no grande, em grandes, que são 3, que são 12, que são 72, que é multidão, que é o mundo, né? Só para dizer que então faz parte do modus. Agora, falando mais concretamente, quando a gente fala trabalho de base, eu vou colocar, pode ter mais coisas, mas eu coloco 3 coisas. Quando a gente sabe que a gente está fazendo trabalho de base. O primeiro critério é se a gente está resolvendo com o povo problemas do cotidiano. Então, não existe trabalho de base assim, por reunião. O Alder já levantou, é participação. Eu lembro do tempo das SEBs, quando dizia cristão que faz ação faz tudo em vão.
Então, para dizer que uma primeira coisa pode ser uma questão de escola, pode ser uma questão de estrada, pode ser uma questão de saúde, pode ser questão de um aniversário, pode ser questão, sei lá, pode ser uma questão de ocupação de terra, pode... É preciso, então, resolver com o povo as perguntas do dia a dia, do cotidiano. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto do trabalho de base, o objetivo concreto, é se esse trabalho a gente começa a fazer as perguntas. Aí eu vou usar aqui, com licença de vocês, mas o nosso grande mestre nisso é o Dom Helder Câmara, né? Quando ele dizia: quando eu dou comida para os pobres, me chamam de santo. Agora, quando eu pergunto por que estão com fome, me chamam de comunista. Então, é essa que eu queria dizer de politizar. Nós temos que fazer com que o pessoal comece a sair do que a gente chama de senso comum, que saia daquelas coisas que todo mundo diz. Ontem eu fiz um exercício com o grupo lá das SEBs e eu perguntei para eles assim: o cachorro é o melhor amigo do homem. Isso é verdade ou é mentira? 99% disseram que era verdade. Só o tocador de violão, disse não, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade isso. Ele é amigo do dono que lhe dá a comida. E mesmo assim tem vezes que ele ainda morde o dono. Aí foi um debate, ou seja, isso que eu chamo de politizar é o trabalho dos educadores. O Paulo Freire chamava de problematizar, de fazer uma pergunta para que a pessoa dê um passo, que ela receba o peixe. Você lembra da história do peixe? Que está com fome, mas ele precisa aprender a pescar. Mas tem um terceiro ponto, que agora precisa tomar de volta os lagos, os rios, porque já são propriedade privada. Então, é isso que é partir de uma coisa do cotidiano, politizar, ou seja, fazer com que as pessoas entendam a raiz do problema e atuem sobre elas para transformar. E um terceiro resultado concreto do trabalho de base é se esse trabalho, cada trabalho que a gente faz tem pelo menos um militante. A pergunta é assim: por que conseguiram fazer nós e nós não conseguimos multiplicar militantes? Onde é que nós estamos errando? Eu acho que essa pergunta vale para todos nós. Então, novos e novos militantes estão repetindo um trabalho de base, resolve com o povo. Vamos fazer um protesto na prefeitura. Aí eles acham que tem que ter um representante. Não, é o povo que vai, meu. Eu vou com vocês, agora sozinho vou não. Fazer com o povo. Vamos celebrar o aniversário. O que tem que ter no aniversário? Precisa ter um bolo, precisa ter balão, que chama bexiga, né? Quem vai trazer a bexiga? Quem vai trazer o doce? E começa, então, a discussão que o Aldo acabou de colocar. A autonomia das nossas atividades, das nossas ações, como a gente dá sustentação às nossas... Então, começa a discussão da finança na ação, na hora da ação. Depois, politizar, buscar raízes, o porquê das coisas, para poder também lutar contra a raiz do problema. E terceiro, um trabalho de base é bom quando ele produz novos militantes, quando ele multiplica novas pessoas. Então, se as pessoas vão e a gente não consegue gastar nem os mosquitos, então tem gente que diz que eu sou liderança, não lidera, ele não arrasta nem mosquito, meu. Como é que é liderança? Então, é preciso, então, essas três coisas. Então, eu vou fazer uma síntese aqui do que eu estou falando sobre o trabalho de base, assim, uma pequena síntese. Você vê aí que no quadro eu estou já quase no final, né? Mas foi muito agregado pelas perguntas e há outras que ainda vão vir, e os comentários excelentes do Alder, né? Então, eu diria, assim, resumindo, que o trabalho de base é uma estratégia político-organizativa realizada por militantes de uma organização, de uma entidade, que estão metidos numa base social
E lá eles despertam, eles ajudam a organizar, ajudam a formar a força de trabalho, tornando essa força de trabalho um ator político, um protagonista na solução dos problemas do cotidiano e da luta geral contra a opressão. Essa aí eu tentei fazer, então, uma síntese do que a gente vem conversando até agora. Então, tem a ver com o caminho, que eu estou chamando de estratégia, mas que organiza, que forma, que educa, que desperta, tudo isso aí, para a solução de coisas muito concretas, mas também da sociedade, com todas as formas, de toda a sociedade, para construir uma nova sociedade sem opressão. Então, esse seria uma síntese. Um ponto que aí a gente ia mais concreto ainda, mas eu temo, Heraldo, que não dê tempo, que eu ia chamar as tarefas permanentes no trabalho de base. Vou só citá-las, que primeiro entrar em contato com a base social. Segundo, conhecer profundamente essa base social. Saber economia, política, linguagem, a história de luta. Terceiro, começar a descobrir aí dentro as sementes que já estão aí, as estrelinhas que já estão brilhando. A gente não inventa, eles já estão lá. Nós só precisamos descobri-los. E aí nós vamos descobrir aqueles que têm mais iniciativa, que são mais críticos, que estão mais insatisfeitos, aqueles que não são mal-humorados, aqueles que são curiosos. Esses são os critérios para descobrir essas estrelas. Repara que eu não falei em reunião até agora. E uma outra é fazer ações. Por menor que seja, é uma tarefa permanente. Portanto, o trabalho permanente, fazer ações. E depois, eu diria que é preciso pensar como é que nós vamos sustentar esse... E o Aldo já falou, não vou repetir, de como a gente pensar numa sustentação das nossas ações, mas sem perder a liberdade, sem perder o que ele chamou de autonomia. Que ele chamou, não, que é a autonomia, né, das pessoas. E, finalmente, não dá para fazer trabalho de base se a gente não se alia com outros que estão no mesmo caminho, se a gente não faz um intercâmbio com ele. Ou seja, é preciso que aquele trabalho de base ele vire movimento. É preciso que ele cresça, que ele vá para a rua, que ele vire um grande jardim, né? Não basta que seja um bom trabalho de base, senão fica um presepinho muito bonitinho, mas ele precisa se juntando e formando um movimento que vai. Hoje nós estamos bem no começo. É preciso a gente reaver de novo isso. Então, eu diria isso. Eu falei de 3 pontos agora, que é o método, o jeito de operar. Depois eu disse o trabalho, o que ele produz, soluções do cotidiano, politização e novos militantes. E falei agora de tarefas concretas ou permanentes do trabalho de base. Bom, só é que eu estou olhando aqui, eu tenho um relógio aqui, estou vendo que a gente já está aqui a 1h30 conversando. Mas, Ranulfo, mas aqui o papo está muito gostoso, legal, porque é o seguinte, se começasse a cair a participação, mas está aumentando a participação. Então nós vamos longe. Nossa, tá o que importa porque muitas vezes a gente faz um trabalho rápido, uma live de 1 hora, mas a fundamentação, o que você traz é fundamental para nós. Então, tem muita gente comentando aqui no chat, né? E eu não vou falar, eu vou passar para a Jardine, eu vou colocar aqui na tela o comentário dela, porque teve outros colegas que mandou perguntas, mas eu já fiz questões dele. Então, vamos ver colegas novos aqui. A Jardine. Se possível, gostaria de ouvir mais um pouco sobre os novos desafios vivenciados pelos grupos para conseguir, de fato, fazer um trabalho de base.
Em linhas gerais, acho que você também já comentou isso, né? Mas aí fica a seu critério aí. Assim, muito rapidamente, foi sempre difícil. Eu estava lendo um livro, é um livro clássico, e ele dizia que sempre tem muro na nossa frente. Nunca foi fácil fazer trabalho. Falei no começo que era um desafio, era um risco de vida, inclusive, né? Então, agora, o muro ele não foi feito para empatar o nosso trabalho. Os chineses falam que a água, quando chega, ela passa por baixo do muro, passa pelo lado do muro, passa por cima do muro, e se brincar, ela derruba o muro. Então, eu diria que hoje tem alguns desafios importantes. O avanço das mídias, eu acho que essa é um desafio muito grande hoje. Mas eu acho que o desafio maior é que a gente não encontra referências que acreditam no trabalho de base. Eu estou querendo botar no sentido, nós fomos derrotados ideologicamente, né? Não fomos derrotados permanentemente, mas momentaneamente houve uma derrota estratégica. Pode olhar, em 2013, nas ruas, quem dirigiu foi a Globo. Não queria nenhum partido, nenhuma bandeira. Você lembra disso? 16, o impeachment da Dilma, e nós na arquibancada. E depois o Lula não pôde ser candidato. Depois o Lula foi preso. Depois vem outro cara e nós, nada. O trabalho de base é uma preparação. Será que vai vir outra coisa? Vai vir outro golpe? Será? E nós estamos preparados. O trabalho de base é a sustentação para não ter isso, né? Então, eu diria que essa é uma dificuldade. O pessoal não vê referências. O povo está, como diz a Bíblia, ovelhas sem pastor. E esses esforços que vocês estão fazendo são importantes, mas eu acho que nós vamos ter aquilo que foi chamado de paciência histórica, porque nós não temos pessoas. Nós tínhamos, num certo momento, lideranças. Se você pegar na igreja, tinha liderança. No meio, eu lembro, em 73, quando a gente escreveu um livro chamado Eu Ouvi os Clamores do Povo. E nós fizemos uma pesquisa nós fizemos aquela pesquisa para fazer aquele livrinho. Em 73, era Ernesto Garrastazu Médici, matando gente, ou prendendo e torturando. Então, dificuldade sempre vai ter. Agora, esses dias, ano passado, eu fui conversar com um pessoal uns cubanos, que eles fizeram uma reunião, e eles queriam conversar exatamente sobre o trabalho de base, olha lá. E eles queriam ter uma revolução de 65 anos. E aí eu falei para eles, olha, nós estávamos metidos lá nas matas da Amazônia, assim, acabrunhado, não desanimado, mas não sabia para onde ia, porque a gente havia muita neblina, a gente não via o horizonte, como falou o Alder, né? E aí, à noite, a gente ligava o rádio e dizia assim, esta es Radio Havana, hablando desde Cuba, el território livre em América. Aí incendiava todo mundo de novo. Então, eu estou sentindo que está faltando. Eu diria que esse é um grande farol. Essa é a hora, Alder, de reunir a tropa, reunir o resto. Não o resto porque é o pior, o resto que resistiu à tempestade todinha que passamos nesses últimos 30 anos, mas o resto também da pandemia. Na pandemia foi não morrer e não deixar que os colegas morressem. Agora nós temos que alimentar a fome de beleza que fala Febeto, né? Ou seja, a consciência, o entusiasmo, a militância. Me parece que eu diria que são essas, mas é paciência. Vamos levar aí alguns anos para poder amadurecer. Se lembra que a ditadura foi de 64 e ela só foi cair em 88, né, com a Constituinte. Então, paciência revolucionária, claro, né?
Alder, com a palavra. Que beleza. Estou vendo que o horário está passando, e eu sei que a gente tem limite. Ranulfo mesmo, no começo, disse que um dos problemas da educação popular é saber lidar, quando da internet, com o tempo também. Então, gostaria de fazer 2 comentários rápidos sobre o que eu escutei, maravilhado, da parte de Ranulfo. O primeiro é recordar esse documento fantástico chamado Eu Vi os Clamores do Meu Povo. 50 anos ele já tem, 50 anos, foi pouco trabalhado. Nós trabalhamos em Santa Fé. Como? Alô? Não, eu falei isso, é verdade, eu não lembrava. Em 73, eu lembro, ajudei a escrever aquele livro, aquele documento. É importante esse documento, que nós trabalhamos também aqui em Santa Fé, na Paraíba, na Romaria da Terra. Então, eu gostaria de dizer que é um documento importante também por ser elaborado, por ser protagonizado por 11 bispos do Nordeste e mais 8 superiores religiosos também. Eu gostaria muito, são 24 páginas, mas essas páginas valem a pena. É bom que a gente recupere esse documento. Eu vi os clamores do meu povo. Isso em plena ditadura militar de Médici. E, comparado a isso, tem outro documento que é da Amazônia, né? Foi um pouco anterior, a Igreja na Amazônia em confronto com o latifúndio, com Pedro Caçadalga e por aí mais. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é também dizer que a gente procurando encontra, existem experiências moleculares, populares também, que injetam muito ânimo na gente. A gente não pode ser vencido pelo pessimismo. Se a gente se mexe, se a gente vai para a rua, se a gente vai para as comunidades, se a gente vai para o campo, se a gente vai para as periferias urbanas, a gente vai encontrar sementes muito promissoras dessas mudanças. Eu vou dizer só um exemplo, entre tantos que vocês têm, até melhor do que o que eu vou citar, mas um que eu acompanho há 54 anos, que é o movimento das comunidades populares. Não é perfeito esse movimento, mas é um movimento que surge da base, que surge da JAC, por exemplo, 69, está completando 54 anos e no próximo ano vai fazer seu primeiro congresso, lá em Feira de Santana. Movimento das Comunidades Populares, que tem também um jornal. Tinha 2, hoje circula mais um, que é Jornal das Comunidades Populares. Então, aqui também na Paraíba, tanto em Cajazeiras, quanto aqui em Santa Rita, tanto no Agreste, elas existem. Isso aí ajuda muito a gente a manter viva a esperança. Perfeito, né? Eu também, Heraldo, eu acho que a gente devia também conservar o horário realmente das 2 horas, porque cansa muito. Mas, embora a gente possa até pensar outros momentos, né? Porque o olho da gente dizem que os gênios conseguem se concentrar 15 minutos. Nós que não somos gênios, rapidinho a gente desconcentra, né? Então, acho que tem isso. Então, a gente consegue, mas tem aí ainda um que dá. Eu queria falar a última coisa aí, né? Sim. Mas não para fechar, mas eu diria que tudo isso que nós falamos, né? Tudo isso que nós falamos, ela tem um segredo. Eu queria falar do segredo. Eu acho que eu botei aí, né? A última palavra lá que eu botei no coisa escrito segredo, não é isso? É que às vezes o pessoal traduz isso como mística, né? A palavra mística significa segredo. Eu estava numa reunião de mulheres, lá no Rio Grande do Sul, do movimento de mulheres camponesas, e só tinha eu de homem, porque estava um pouco animando o encontro, e um senhor lá atrás, né? E que era um cara que gostava de estudar a Bíblia. E a um certo momento ele se levantou, porque apareceu na reunião a palavra medo. Eu já citei a Margarida Alves, né? Que falou: medo eu tenho, só que eu não uso. Então, esse senhor, ele disse assim: eu sei que essa é uma reunião de mulheres, mas mesmo assim eu peço, mas não é contra os homens. Mesmo assim eu peço licença para falar. Claro que o pessoal entendeu bem. Disse: olha, vocês estão falando na palavra medo, eu estou estudando essa palavra na Bíblia. Na Bíblia, ela aparece 365 vezes. Ou seja, dá um medo para cada dia. Mas eu queria chamar a atenção para vocês do que as últimas vezes que aparece, as últimas palavras,
é a palavra não tenho medo. Algumas traduções de não tenhais medo, né? Depende um pouco do português que é usado. Então, eu queria dizer, por último, realmente, a coisa mais importante a gente diz quando o ônibus está saindo, né? Então, eu diria que esse resto que resistiu a essa, é preciso animar, é preciso, de novo, reorganizar, é preciso juntar esse resto. Por isso que eu falei, o círculo pequeno, ele vai puxar, é como aquele motor de arranque que vai mexer o motor do carro, que vai levar o caminhão. Então, essa ideia aí do... Então, é o resto porque foram os que perseveraram, né? Perseveraram não porque por muitas razões, não vamos entrar aqui por quê, né? Então, eu diria que o resto é preciso... Eles estão aí. Eu mesmo conheço muita gente, vocês conhecem muita gente. Como juntar esse pessoal? E agora que a gente já pode se reunir assim mais presencialmente, eu acho que vamos começar a fazer coisas também na internet, mas eu acho que o presencial ele é mais determinante, porque o entusiasmo ele passa pelo calor humano, né? Então, eu tenho a impressão que é hora da gente começar a intensificar isso. Mas eu queria terminar dizendo que o trabalho de base ele não é uma tática ou uma técnica que a gente aplica para ter resultado. Ele é um modo de fazer política onde você coloca a sua alma. Coloca a sua alma. O Mao Tse-tung, ele dizia que a luta popular é uma questão passional, que a gente, quando está enamorado, apaixonado por uma outra pessoa, não precisa ninguém dizer o que a gente tem que fazer. A gente descobre o jeito de agradar a pessoa amada. Então, a nossa luta, o trabalho de base, que é parte da luta geral do povo, ela é uma questão passional. Então, e essa paixão é para quê? Para que os oprimidos se realizem como gente, como classe e como povo. Porque nós queremos uma sociedade livre de todas as formas de opressão. Então, a nossa causa não pede licença. Ela é uma nova humanidade, novos homens, novas mulheres, num novo céu, numa nova terra, numa nova sociedade, onde o único choro seja o choro da alegria. Então, é esse o segredo que impulsiona a militância e que a burguesia não tem. É esse segredo que faz um cearense, por exemplo, depois de torturado, cada vez que perguntava, e você continua socialista? Ele continua. Torturado de novo, e perguntaram se socialista. E aí, quando ele estava já no último suspiro, fizeram a última pergunta, e você é socialista? Ele disse assim, se minha alma tiver vergonha, vai continuar socialista. Então, é esse segredo que impulsiona a militância em momentos de enfrentamento, em momentos de dor, de dúvida, de derrota. Essa energia ela é contagiante. Hoje o pessoal diz que a gente viraliza, né? Tem um vírus, o vírus do bem, que tem lá no Matrix, né? A pílula vermelha, né? Ela é contagiante, que alimenta a alegria de viver, as atitudes, o comportamento, a disposição de luta, a esperança sem ilusões, a garra, a festa e, sobretudo, o companheirismo. Então, eu queria dizer isso, que eu queria falar do segredo, por isso que eu falei que a última coisa é o centro. É o centro. As outras coisas são... A gente vai descobrindo a forma de amar, a forma de agradar a nossa causa, a pessoa amada. Então, é isso. Então, eu passo para o Alder, para certamente ele tem grande contribuição nesse ponto, que às vezes as pessoas fazem a mística como se fosse assim um show. Não, a mística é um segredo. Um segredo que todo mundo sabe, mas não tem. E só quem tem
persevera. Vai lá, Alder. Tenho muito a agradecer pelo momento rico que a gente partilhou, que a gente vivenciou. Dizer como é importante o trabalho que Ranulfo vem desenvolvendo, juntamente com tantas pessoas, como educador popular. O CESEP, o CEPIS, são instituições, são organismos que devem merecer a nossa atenção cada vez maior. A produção é de grande valia, como ele agora apresentou. Eu só tenho a agradecer a Ranulfo pelo que ele traz de injeção para nós a partir dessa mística revolucionária que a gente é chamado a experienciar dia a dia. Ótimo, ótimo. Deixa eu ligar aqui o som. Queremos agradecer, gente, a todos os colegas do chat. Muitos comentários e perguntas. Nós pedimos assim, de coração mesmo, desculpa. Depois eu até passo as questões para o Ranulfo. São muitas questões, infelizmente, pelo andar do tempo, aí, quase 2 horas já de live, nós não temos como dar sequência. Pedimos desculpa mesmo aos colegas. Muito obrigado pela participação. Aí, eu pedi, então, já para os encerramento, agradecer muito o Ranulfo, por ter aceito o convite, por ter com grande contribuição, né? E muito obrigado a todas e todos, né? E, Ranulfo, muito obrigado mesmo de coração. Você está sempre ensinando. Eu tinha outro livrinho, seu que eu procurei aqui e não achei, mas de longa data a gente vem acompanhando esse trabalho seu. Só para avisar, eu participei da atividade no CEPIS, na época tinha o Edgar, lá da Educação Popular, no CEPIS. Eu perdi contato com muita gente. Era o Edgar, que eu acho que era lá da Embu Paulista, não me engano. Eu sei quem é. Nossa, tiver contato, depois passa para mim. Eu não tenho contato, porque ultimamente eu digo que eu sou aposentado. Como é que eu me apresento? Eu sou um paraense, casado, com um filho, com um neto, aposentado, mas não inativo. Mas eu não, como eu não estou mais na equipe, assim, lá na oficina, aí mas eu sei quem é, eu posso tentar achar, mas nesse momento eu não teria. Não, tudo bem, tudo bem. E agradecer a todos, né, e a todas. Divulgue o nosso trabalho, divulgue o nosso vídeo, gente. O compromisso é esse, divulgar as ideias. E o Ranulfo disse uma coisa importantíssima, gente. Nós não podemos ficar só nas redes sociais, na internet e no WhatsApp, né? O trabalho não para o povo, é com o povo, no meio do povo. É isso. Um abração a todos, muito boa noite e até a próxima atividade. Deixa eu pedir desculpa e eu vou fazer uma pequena divulgação aqui, pedir desculpa a todos. Nós teremos atividade na quarta-feira. Na quarta-feira, eu estou divulgando aqui na rede, na tela. Quarta-feira, dia 23 de agosto, Comblan e a Teologia da Libertação. Quarta-feira, às 19 horas, no nosso canal aqui, com Romero Venâncio, professor da Universidade Federal de Sergipe, debatedor. Tá? E tem mais uma outra atividade que eu quero passar aqui para vocês, que é o... Deixa eu apresentar aqui na tela, para depois a gente se despedir, e eu já peço desculpa também, que eu estou lembrando agora disso. Dia 28 de agosto, às 19 horas, sobre o livro que foi publicado pela Ana Helena Tavares, Um Bispo contra Todas as Cercas, a Vida e as Causas, de Pedro Casaldáliga, dia 28 de agosto, às 19 horas. Alder Júlio vai estar comentando, né? A escritora, a jornalista Ana Helena é a escritora do livro, e o Marcelo Barro, que é teólogo, né? E vai estar comentando também. É isso, gente. Um obrigadão a todos e a todas, e até a próxima atividade. Até quarta-feira nós temos a próxima atividade. Boa noite. Um abração para você. Valeu.